Sempre há uma pergunta, sempre há uma dúvida, sempre alguém me pergunta algo, e a pergunta que fazem sempre a mim é: quem é o Eterno? Ora, quem é o Eterno é bem fácil de compreender. Vamos analisar e compreender quem é o Eterno através de uma questão bem simples, através daqueles que não acreditam no Eterno. Veja bem, como isso pode ser explicado através daqueles que não acreditam no Eterno? Aqueles que não acreditam no Eterno, não acreditam, eles se autodenominam como ateu, e o ateu ele é interessante porque ele não acredita no Eterno, mas ele só se preocupa com o Eterno. É incrível. Aí vejamos, o ateu ele acredita que o Eterno é uma pessoa. Veja bem, uma pessoa é um personagem. Uma pessoa não é onipresente. Veja que eu apresentei 2 pontos. Primeiro, uma pessoa não é onipresente. Uma pessoa é um personagem. Porque uma pessoa ela pode sentar em um trono, pode ser um rei, e esse rei, ele pode ser autoritário. Esse rei, ele pode ser um rei mandão, ditador, um rei dominador. Porque uma pessoa tem todos os sintomas de um ser humano. Uma pessoa pode ter raiva, pode ter ira, inveja, pode ser ciumento, pode se tornar cruel. Um personagem tem poder de fazer tudo isto. Agora vejamos, a pergunta é: o Eterno é uma pessoa? Aí é que está o grande erro daqueles que se dizem ateu, porque apenas se dizem ateu e acreditam tanto no Eterno que só se preocupam com o Eterno e contradizer o Eterno. Então vejamos, o Eterno é uma pessoa? Primeiro ponto, o Eterno não é uma pessoa. O Eterno nunca foi uma pessoa, o Eterno não é uma pessoa e o Eterno nunca será uma pessoa. A ideia que se faz do Eterno é de um ser imenso, poderoso, sentado em um trono e comandando nações, comandando seres miúdos, pequenos, ao redor do Eterno, seres tão pequenos que o Eterno pode pisar e esmagar esses seres. Na verdade não é isso. O Eterno ele não está sentado em um trono como uma pessoa, como um gigante poderoso. Essa é uma ideia errada. O primeiro ponto é compreender que o Eterno não é uma pessoa. O Eterno nunca foi um personagem, não é um personagem e nunca será um personagem. Veja bem, uma pessoa não pode ser onipresente. Ela tem que estar em um lugar, então ela não é onipresente. Veja que basta você observar quem é o Eterno.
O eterno, para muitos rabinos e líderes, o eterno é um fator, o eterno é o elemento que concorre para um resultado. O eterno é a vida. O eterno é a vida que nos dá a vida, que concorre para um resultado. A vida que nos dá a vida onipresente, onisciente. Essa é a realidade. É uma realidade que nós não podemos fugir desta realidade, porque não é quem é o eterno, é o que é o eterno. Esta é a pergunta. Você, para saber do eterno, é necessário que você deixe de perguntar quem é o eterno e comece a perguntar o que é o eterno. E aí você tem a resposta exata. É uma pessoa? Não. O eterno não é uma pessoa. Então, não é um personagem. O eterno não é um personagem bíblico, um personagem da Torá. Não é isso. Olha só, uma pessoa, ela não pode ser onipresente. Uma pessoa não pode estar em tudo, em todos ao mesmo tempo. Então, descarta-se a ideia de uma pessoa. Não é um gigante, um gigante todo-poderoso sentado em um trono gigante, pisando em pessoas do tamanho de formigas. Não é isso. O eterno é um fator. E o que é um fator? Um fator é um elemento que concorre para um resultado, ou para resultados. Então o eterno é a vida. A vida o quê? A vida que nos dá a vida. Essa é a verdade. E sendo este fator, então sim, ele pode ser onipresente. Ele é onipresente. Então, veja que não basta você ter cultura acadêmica para compreender o eterno. Você tem que deixar o espírito, filho que você é, fluir para que você compreenda o eterno. Então vejamos, muita gente hoje pode presenciar grandes acontecimentos, grandes tragédias. E aí, quando há um maremoto muito grande, dá-se um nome a esse maremoto. E ninguém desconfia que no passado isso também acontecia. Grandes maremotos, acontecia de um rio tomar o seu espaço, ao qual foi tomado pelo homem. Acontecia grande tragédia, aconteciam grandes tragédias. E essas tragédias, esses grandes desastres que aconteciam, eram atribuídos ao Eterno como castigo. Hoje, é claro que quando acontece um grande maremoto, ou se vier algum objeto do espaço em direção à Terra, tudo isso é classificado de forma científica. Antigamente era classificado, tudo isso seria classificado de forma como sendo castigo vindo pelo Eterno. E aí você tem o relato bíblico da Torá, em que acontece muita coisa, muito desastre natural, e você tem isso como um castigo vindo do Eterno. É claro
que se a humanidade andar em desalinho com as regras para a vida, então esse desequilíbrio vai afetar os fatores naturais do universo e o planeta será abalado. Um exemplo disso é quando um país vende minério de ferro para outro país e aí acaba transportando metade de um país para outro país. E aí você já tem um desequilíbrio. E esse comércio, ele acontece no planeta inteiro. Regiões inteiras são devastadas, às vezes as madeiras, o minério de ferro, e são levados para outro país, em forma comercial. E aí você já começa a ter um desequilíbrio. Isso não afeta a rotação da Terra? Isso não afeta todo o equilíbrio natural? E aí você vai ter como consequência uma tragédia. E essa tragédia sempre será atribuída ao Eterno. Porém, o Eterno não foi o Eterno que comercializou o minério de ferro, não foi o Eterno que devastou toda uma floresta, não foi o Eterno que destruiu a camada de ozônio, nada disso o Eterno fez, foi o homem. E quando vem a grande tragédia, então todos gritam: que Deus é esse que deixa acontecer isso? Então tudo que acontece é atribuído ao Eterno. Hoje, essas tragédias têm nome científico. Antigamente era o castigo do Eterno. Ora, o Eterno, ele criou uma lei para a vida. Para viver, existem normas, existe lei. E se você desequilibra, então você provoca a tragédia. E quando uma nação inteira ou a humanidade inteira desequilibra, aí acontece a tragédia. E aí a culpa é do Eterno? Veja bem, se você é proibido de ser livre, o juiz decreta a sua prisão e você vai para um presídio e ali você fica durante anos. Proibir a liberdade é uma injustiça, não é verdade? Agora, essa pessoa que foi proibida de ter a liberdade, ela cometeu uma injustiça. Quando ela assassinou, quando ela roubou, quando ela executou um atentado terrorista, quando ela fez com que pessoas inocentes fossem mortas, então ela também não cometeu uma injustiça? Veja, muitas crianças foram mortas, é uma injustiça. E aí quando o juiz decreta a prisão perpétua deste terrorista, deste ladrão, deste assassino, então ele está privando, ele está tirando a liberdade desta pessoa. Tirar a liberdade não é uma injustiça? Então você veja que quando a pessoa comete uma injustiça matando inocentes, ele recebe também uma injustiça. E isso não é justiça? Veja bem, é justiça. Quando você paga com injustiça uma injustiça, então você está fazendo justiça. Quando você tira a liberdade de um cidadão e você aprisiona esse cidadão em um presídio, você está tirando a liberdade dele. Isso é uma injustiça.
mas ele também tirou a vida de várias pessoas, cometeu uma injustiça. Então, uma injustiça cometida é paga com outra injustiça para se tornar justiça. Esta é a verdade. O réu, ele cometeu a injustiça, então ele recebe a punição. Qual é a punição? Tira a liberdade do acusado. Tirar a liberdade não é uma injustiça? Veja bem. Então, quando vem algo sobre o planeta, uma grande tragédia, todo mundo grita: que Deus é esse que deixa isso acontecer? Veja bem, o Eterno não é uma pessoa, o Eterno não se ira, o Eterno não se vinga, o Eterno não é um ditador, o Eterno, ele não exige sangue de ninguém nem de nada. Veja bem, nem de animais. O que o Eterno realmente quer é o amor ao próximo. Primeiro, amar ao Eterno, e depois amar o irmão. É isso que o Eterno quer para a humanidade. Agora vejamos, as pessoas acreditam que o Eterno, quando é dito que o homem é imagem e semelhança do Eterno, acredita que isso é um fator físico, é uma forma física. Não é. É espírito. A semelhança que há entre o homem e o Eterno é de espírito, porque o Eterno sendo espírito, nós somos partículas dele. Aí está a semelhança, e não na forma física, e não em sentimentos. O Eterno, ele não tem os sentimentos que o homem tem. O Eterno, ele não tem amor, ele é amor. Então vejamos, um piloto de um caça, ele sai de uma base aérea e ele coloca a foto da sua família no painel do caça, um caça de combate, e ele voa quilômetros e destrói cidades inteiras, e ele ainda acredita que o que ele está fazendo é por amor à família. Ele está matando muitas famílias, crianças, adultos, mulheres, e ele acredita que ele está fazendo aquilo ali por amor à família, por amor aos seus filhos. Ele não está cometendo uma injustiça quando ele mata crianças inocentes, jogando bomba em um território que ele considera inimigo. Se acontecer algo contra ele, então isso é uma injustiça vinda do Eterno? Não, não há injustiça. Porque quando paga-se com injustiça, a injustiça que está sendo cometida, está se praticando justiça. Então, não vamos colocar a culpa no Eterno. Se uma pessoa bebe e vai dirigir um veículo e mata crianças inocentes atropeladas, aí a culpa é do Eterno? Não, a culpa é daquele ser humano que ficou bêbado e foi dirigir o veículo. Agora vejamos, se nós vamos destruindo o planeta, vamos acabando com toda a camada de ozônio,
vamos tirando pedaço de terra e passando para outro país, vamos destruindo todo o equilíbrio do planeta, e o planeta entra em conflito com a sua rotação. Aí, isso aí é uma vingança do Eterno? O homem deveria tomar vergonha e deveria, ao invés de acusar o Eterno, se consertar e agir com amor. Porque o Eterno, em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 23, ele é bem claro quando ele diz que não tem prazer na morte de seus filhos. Pelo contrário, ele incentiva o filho a andar em equilíbrio, que se arrependa, porque o Eterno não tem prazer na morte de um filho. Em Devarim, no capítulo 28, o Eterno diz para todos os filhos: diante de vocês, aí está a bênção e a maldição. Se escolher o bem, se andar conforme o amor, todos terão a bênção. Porém, aquele que andar em desequilíbrio, que procurar o mal, que matar e destruir, esse receberá a maldição. Aí eu pergunto, o Eterno, ele amaldiçoa alguém? Não. Quem procura a maldição? Quem procura a maldição é o filho desobediente. Mas também o filho pode andar no amor. E o que ele receberá? Amor, bênção. Esta é a verdade. Então, quando alguém diz: eu não creio no Eterno, essa pessoa, ela já está observando o Eterno como um personagem e não como um fator. O Eterno, ele não é uma pessoa. O Eterno não é uma pessoa. O Eterno não é um personagem. Uma pessoa jamais foi, é ou será onipresente. Porém, o fator que gera a vida, o fator que é a vida, que nos dá a vida, é o elemento que concorre para esse resultado. Que resultado? A vida. Então, o Eterno é a vida que nos dá a vida. Não é uma pessoa sentada num trono, uma pessoa esmagando formigas. O Eterno não é pessoa. O Eterno é o fator vida. O Eterno é o elemento que concorre para um resultado. E que resultado é esse? Vida. Então, se alguém é contra o Eterno, é contra a própria vida. Se você é contra a própria vida, então por que você está vivendo? Ora, se você é contra a vida, por que você vive e é contra o Eterno? Você está sendo contra a vida, está sendo contra a sua vida. O Eterno é a vida que nos dá a vida. Então, pense duas vezes antes de falar uma ignorância,
antes de tentar dominar alguma mente, dizendo, falando ignorância, antes de tentar dominar a mente daqueles que ainda não estão preparados, pense duas vezes. Para de dominar a mente humana e começa a amar o Eterno. Shalom.